Hola, ¿todo bien? Mi nombre es Emily, soy alumna de medicina en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Hoy voy a estar hablando un poquito de las alteraciones de los receptores de las proteínas. Yo elegí la enfermedad IVH. Voy a estar hablando un poquito sobre esas alteraciones que acontecen. Antes de profundizar el contenido, es importante aclarar que los términos VIH y SIDA no significan lo mismo. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, es un patógeno que ataca las células del sistema inmunitario. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la enfermedad que viene a causar el VIH. VIH pertenece a la familia del retrovirus y a la subfamilia Lentiviridade. O lente hace alusión al avance lento de la infección, o sea, virus que son capaces de infectar de forma latente e duradeira las células. No momento, só se ha identificado dos tipos de VIH, que é o VIH-1, que são as causas mais frequentes do SIDA, e o VIH-2, que é quase exclusivamente da África Ocidental. Em este vídeo, vou enfocar solamente em el VIH-1. VIH é um vírus esférico rodeado externamente por uma bicapa lipídica proveniente da célula infectada. Contém glicoproteínas de membrana. Em este caso, a glicoproteína Rp120 e Rp41, que são codificadas por el vírus e necessários para a infecção de novas células, como também possui a proteína de matriz interna, ou também chamada de P17. Ele finalmente, como câmbio inferior, possui o núcleo CAPS, ou também conhecido como P17. Se encarga de proteger seu material genético, que em este caso é um ARN de cadena simples composto por dois filamentos idênticos. É por isso que é chamado de retrovírus, porque diferencia de todos os vírus que contêm ADN. Al final, o VIH se compõe principalmente de ARN. É importante aclarar também que o VIH, para poder produzir uma infecção em las células blancas, é necessário de uma enzima. Esta enzima deve ser capaz de produzir uma transcrição retrógrada de sua informação genética, ou seja, traduzir seu ARN em ADN. E esta enzima ela é a transcriptasa inversa, que se dispõe em um núcleo junto com as integrasas, ARNasas e proteasas víricas, que são necessárias para sua replicação. Por outro lado, o ARN do VIH contém diversos genes que codificam as diversas proteínas que conformam sua estrutura e que já foram mencionadas anteriormente. Os vírus patógenos intracelulares necessitam de uma célula hóspede para a replicação de seu genoma e na síntese de proteína. A replicação do VIH se divide em 5 passos. O primeiro passo consiste em la adesão, em donde ocorre la união do vírus VIH com o linfocito TCD4. La glicoproteína
HELP-120 interactúa com o receptor de membrana de superfície CD4 do linfocito. Y este complemento favorece la unión de los receptores CCR5 en las infecciones iniciales y CXCR4 en infecciones crónicas. Luego, la glicoproteína HELP41 sufre un cambio conformacional, algo que permite el acercamiento del virus a la célula. El segundo paso consiste en la fusión de la envoltura viral con la membrana. En el tercer paso, el virus pierde su integridad y su morfología característica, liberando ARN y el citoplasma junto con las moléculas de la transcriptasa inversa. Una vez que se introduce el virus en el citoplasma, comienza la fase precoce, que comprende el paso 3 y el paso 4. El tercer paso comprende de la síntesis del ADN. La síntesis del ADN está mediado por la transcriptasa inversa, la qual utiliza el ARN como conservador para sintetizar el ADN complementario de la cadena negativa. Posteriormente, degrada el genoma de ARN e sintetiza a cadena positiva de ADN. A transcriptasa inversa é muito propensa a cometer errores. E esta instabilidade genética do VIH é a responsável pela aparição de novas cepas durante a evolução desta enfermidade em la persona. El cuarto paso consiste en la integración, donde el ADN complementario bicaternario se introduce al núcleo y se une al cromosoma hospedador, convertendo-se ahora em um provírus. E todo isso se produz graças à la integrasa, que é uma enzima codificada por o próprio vírus. Uma vez integrado, começa a fase tardia, donde empieza o último e quinto passo. O quinto e último passo consiste em la síntese de los vírus hijos. En esta fase, el ADN viral é transcrito a ARN mensajero por parte de la ARN polimerasa 2 del huéspede. Después de la transcripción, algunas moléculas de este ARN viral son utilizadas para la síntesis de proteínas virales. El ensamblaje ocorre em las superfícies celulares, donde las proteínas estruturais se ensamblam com o genoma viral e adquire su pasaje a través de la membrana celular. Bueno, basicamente lo que el virus del VIH hace es ingresar en la célula TCD4, lo utiliza para replicar-se e luego lo destruye. Pero também há células que não estão infectadas que também se destruem juntas. Isso acontece porque a membrana plasmática dos linfocitos de infectados se fusiona com as de los linfocitos que não estão infectados, criando assim umas células gigantes multinucleadas que também são conhecidas como sincítio. Estas células gigantes luego são eliminadas, provocando assim um déficit
quantitativo y progresivos de los linfocitos T. Y es por eso que el sistema inmunitario de las personas com VIH se vai deteriorando à medida que a enfermidade progressa. Quanto mais o sistema imunitário de uma pessoa com VIH vai se deteriorando, mais essa pessoa queda suscetível a adquirir uma imunodeficiência grave. E com isso se torna também mais suscetível a infecções, que com um sistema imunitário competente lograria erradicar rapidamente sem nenhum problema. Bueno, este foi um pequeno resumo sobre o vírus do VIH. Eu falei mais especificamente quando ele ingressa em nossas células e como ocorre toda a alteração. Espero que logrem algo positivo e um beijo a todos.